Erro número 6. Esquecer de avaliar a capacidade funcional do paciente. Isso aqui é clássico, né? Então tá lá no ambulatório que eu faço no HC, a gente vê valvopatia pré-operatória de cirurgia não cardíaca no mesmo dia. E é muito comum, quando entra um residente novo, quer seja da cardio, quer seja da clínica, é clássico isso. Apesar de estar lá no papel, capacidade funcional, sempre que você vai, tudo bem, passa o caso. E aí na hora que chega a capacidade funcional tá em branco, né? E realmente a pessoa não tem costume, né? Não aprende na faculdade, enfim, na residência geralmente não se cobra isso, esse dado da capacidade funcional. Então, antes de mais nada, o que é capacidade funcional? Capacidade funcional é quanto de esforço o paciente consegue, o indivíduo consegue fazer. Aí a gente mede isso em MET, né, que é equivalente metabólico. O que é um MET? A energia que um homem de 40 anos e 70 quilos gasta para ficar parado. Parado, sem falar, sem fazer nada. Beleza. Então, a partir dessa unidade basal, a gente consegue calcular quantos METs o paciente faz. Então, normalmente isso varia um pouquinho de referência para referência, mas considera-se que o paciente que faz menos de 4 METs tem uma capacidade funcional ruim, entre 4 e 7 regular, de 7 a 10 boa e acima de 10 excelente. Tem fonte que bota genericamente de 4 a 10 regular, acima de 10 boa, isso é bobagem. O que importa é ruim ou não é ruim, pelo menos da ótica do pré-operatório, certo? E como é que eu consigo medir isso na prática? Não tenho a menor ideia, porque isso aí é um dado que, por exemplo, o teste ergométrico dá, né? O paciente fez 7,3 MET, beleza. Mas na prática, eu não vou pedir teste ergométrico do paciente, eu conversando com ele eu consigo definir isso, consegue, não tem muito mistério não. Isso daqui é uma tabela que existe na diretriz brasileira de pré-operatório, de 2017, é trazida da diretriz americana, ele mostra aqui várias coisas, por exemplo, subir um lance de escada, o paciente consome aí mais ou menos 5,5 METs, ou seja, já é acima de 4 METs. É o que a gente mais usa na prática. É perguntar, Sr. José, Dona Maria, consegue subir um lance de escada? Consigo, doutor. Aí você tem que perguntar o seguinte, você consegue, primeiro, né, 2 macetes, consegue numa velocidade normal, porque às vezes chega os pacientes lá, não, eu vou operar artroplastia de quadril ou de joelho. Aí o residente coloca lá, capacidade funcional moderada. Eu falei, olha, via de regra, um paciente que vai operar quadril, joelho, ele não consegue fazer muito esforço até pela dor, né, da articulação. Não, doutor Eduardo, mas ele disse que consegue subir um lance de escada. Dona Maria, diga aí, como é que a senhora subiu esse lance de escada aqui hoje? Ah, doutor, demorou ali uns 12 minutos para subir, porque era um degrau, parava, outro degrau, parava, porque lógico, né, tem a limitação da articulação. Então aí não conta, se o paciente subir um lance de escada em 10, 15 minutos, não conta, né, porque ele não gastou a energia que normalmente a pessoa gasta, que é subir em poucos segundos o lance de escada. Então, primeira coisa, subiu na velocidade normal, beleza. Segundo, teve sintoma, porque se o paciente fala para você, não, subiu o lance de escada, mas quando eu estava na metade do primeiro lance, eu tive uma angina típica, por exemplo, ou seja, você vê que o paciente com uma pequena carga de esforço já teve dispneia, já teve angina, enfim, então é sinal que tem coisa ruim por trás. Então tem várias coisas que você consegue ir aferindo essa capacidade funcional. Na prática, o que a gente usa para saber se o paciente tem uma capacidade funcional acima de 4 METs é se ele consegue subir escada tranquilo, de boa. Mas, Eduardo, por que é importante eu saber se o paciente consegue fazer 4 METs? O que é que tem? É um número cabalístico? Isso é o quê? Não, veja. É relevante esse número 4 METs pelo seguinte, a maioria das cirurgias, viu-se por estudos, né, que elas consomem menos do que 4 METs do paciente. Porque, veja, uma cirurgia não deixa de ser uma prova de esforço, né? Você, digamos, vai fazer uma laparotomia. Abre a barriga do paciente, sempre tem algum grau de sangramento, né? Então, sangramento, tem um anestésico, muitas vezes dá vasodilatação periférica, induz taquicardia. Na hora que o paciente faz algum sangramento, mesmo que seja pequeno, 500 ml, alguma coisa, isso vai induzir, né, aquela resposta ao trauma, taquicardia, citocina, enfim. Então não deixa de ser uma mini prova de esforço, certo? Mas é um fato, a maioria das cirurgias não vai consumir mais do que 4 METs. Então, se o paciente está conseguindo subir 1, 2 lances de escada que seja no dia a dia e não tem dor no peito, não tem falta de ar, não tem nenhum sintoma que mostre que o aparelho cardiovascular dele tem algum problema, provavelmente quando ele fizer a colestectomia dele da vida, ele também não vai ter nenhum problema desse, porque, via de regra, essa cirurgia vai consumir menos de 4 METs. A outra coisa é a seguinte, o paciente que tem menos de 4 METs, digamos, o paciente que tem uma sequela de AVC, ele é parético do lado direito, então anda daquele jeito, com auxílio, lento e tal, simplesmente a capacidade funcional dele é ruim porque ele tem esse comprometimento neurológico. Mas, além da capacidade funcional, quanto pior ela, quanto menor, pior o prognóstico no pós-operatório, isso já foi avaliado. A outra coisa é o seguinte, o paciente que tem baixa capacidade funcional, ele pode ser um falso assintomático, certo? Digamos,
Vou dar um exemplo aqui. Digamos um paciente que tinha mobilidade normal, etc, etc. E aí sentia dor torácica típica de angina quando subia, digamos, 3 lances de escada, certo? E aí agora ele teve uma fratura de membro inferior, alguma coisa do tipo, e agora ele está andando ali daqui para o banheiro e olha lá. E aí ele fala, não, doutor, agora quando eu ando ali daqui para o banheiro eu não sinto nada. Isso quer dizer que ele está assintomático? Não, ele está um falso assintomático, porque na verdade ele não faz esforço relevante para aparecer sintoma, né? Então, além da capacidade funcional, quanto mais baixo, pior o prognóstico de forma geral. Ainda pode ser que o paciente, na verdade, tenha alguma coisa ali por trás, cardiovascular, mas ele não está mostrando sintoma, porque simplesmente ele não faz esforço suficiente para os sintomas de dispneia, de angina, o que quer que seja, aparecerem. Então, são dois problemas aí da capacidade funcional. Então, o erro número 6 é não avaliar a capacidade funcional do paciente. Mas, Eduardo, tudo bem, eu entendi essa história, acima de 4 metros, menos de 4 metros, mas como é que eu vou incorporar isso na prática? Dizer, o paciente tem mais do que 4 metros, então estou tranquilo, não vou pedir exame e tal. A gente comenta isso também no segundo dia de aula da semana do pré-operatório, certo? A gente vai mostrar o fluxograma que deve ser seguido para você decidir o que fazer com o paciente.